Alguma vez você já observou a riqueza de detalhes que há no capítulo 15 de Lucas, quando ele conta a parábola do filho pródigo? Se você nunca reparou, eu te convido a ficar comigo nesse vídeo e nós vamos estudar esse texto hoje. Fala, cliente, que Deus abençoe a sua vida. Eu sou o presbítero Dejanir Negari e tenho o prazer de ter você aqui comigo neste canal. Hoje nós vamos estudar a partir do capítulo 15 de Lucas sobre a parábola do filho pródigo. E eu te convido a estudar aqui comigo. Primeiro, versículo de número 11 a seguir vai contar para nós a parábola e ela vai dizer assim: certo homem tinha 2 filhos e o mais moço lhe pediu-lhe a parte da sua herança, dizendo: pai, dá-me a minha parte que me cabe da herança. E o pai repartiu entre si a sua herança. Observe só que aqui o capítulo 15 de Lucas, onde Jesus está contando a parábola dos achados e perdidos, ele vai contar algo aqui interessante. Lembrando, Jesus era um especialista em contar história para transmitir uma lição. Neste caso aqui, ele vai contar de um jovem que estava insatisfeito com a vida que tinha. O que tinha não era suficiente para ele e ele decidiu pedir ao pai que repartisse a herança, a parte que pertencia a ele, e recebesse logo para poder ir embora de casa. Observe só, primeira coisa que Jesus destaca aqui é que este filho mais novo, ele estava insatisfeito com o que vivia. Segunda coisa que Jesus vai destacar a respeito disso aqui é que o pai, ele também não fez questão de questionar, pedir para o filho ficar ou não. Simplesmente, o texto vai dizer que o pai repartiu e entregou na mão do filho. Uma coisa que nós podemos aprender a respeito desse texto. Primeiro, toda pessoa que recebe uma herança é porque quem fez de testamento já faleceu. Neste caso aqui, um moço, ele está querendo a herança de um pai vivo. O pai, talvez mesmo não gostando, não fez caso. Ele tinha uma lição para ensinar para esse filho. E talvez se ele questionasse ou pedisse para o filho ficar, ele ficaria mais insatisfeito. Se o pai dessa parábola aqui representa Deus e se o filho representa aqueles que o servem, logo indica que Deus não quer ninguém ao lado dele insatisfeito, ninguém inconformado, que não queira estar ali. Deus não obriga ninguém a estar ao lado dele. Vamos prosseguindo? O texto vai dizer que aquele moço, depois de ter saído, você conhece muito bem essa história, viajou para uma terra distante, gastou todo o dinheiro que tinha, começou a padecer fome e, chegado num dado momento, ele tomou uma lembrança e lembrou: quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão e eu estou aqui passando fome. O texto vai dizer que ele regressa. Quando chega, já ensaiando o seu discurso, o pai, vendo ele de longe, o abraçou e pediu a um servo que trouxesse roupas, trouxesse sandálias, trouxesse anel. Cada um desses pode ter um significado depois, se você quiser aplicar. Mas o que o texto vai nos propor, basicamente, é isso. Depois que o filho pede perdão, o pai entrega tudo de volta. E antes que ele peça para trabalhar, o pai dá a roupa, dá a veste, dá a sandália e diz para aquele servo: vai, pega um boi gordo, mata ele e vamos comemorar, porque este meu filho estava morto e ressuscitou, estava perdido e se achou. O pai basicamente está dizendo que quem morreu nessa história toda não foi o pai, quando o filho pediu a herança antes do tempo. Quem morreu foi o filho por ter se afastado. As pessoas talvez passam despercebido por esses detalhes e não observam que, de fato, quando alguém se afasta de Deus, não é Deus quem está perdendo, é o ser humano. Observe o que Paulo nos disse no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 17, verso 28. Diz assim: porque nele vivemos, nos movemos e existimos. Quando o filho pede para ir embora, se afastar do pai, está insatisfeito com o que tem, ele está rejeitando a vida, o movimento e a existência. Jesus, nessa parábola, está transmitindo a lição essencial que é: sem Deus não há sentido para a tua existência, não há foco para a tua vida, não há prazer no que você vai fazer. E quando o filho pensa que está matando o pai por pedir a herança antes do tempo, na verdade, ele está se suicidando, afastando-se daquele que mantém ele vivo e que sustenta tudo. Talvez isso faça sentido para você que tem tentado viver a tua vida sem levar Jesus em conta, sem levar Deus em conta, e tem tentado viver a tua vida como se nada disso fosse acontecer contigo. Porém, eu estou aqui para te lembrar que Jesus te ama e que ele não é um professor, não está aqui para dar nota se você está acertando ou não. Ele é um pai, aquele que te abraça mesmo quando você erra, aquele que está disposto a te restaurar se você se arrepender dos seus pecados. Então que Deus abençoe a sua vida e que esses detalhes fiquem na sua cabeça. Ao se afastar de Deus, não é Deus quem perde, é sempre nós. Então, que a graça do Senhor venha nos proteger, nos ajudar a chegar mais longe, coisa que sozinho nunca conseguiremos fazer. Amém?
Que Deus abençoe a sua vida. Esse foi mais um devocional. E se essa palavra foi útil para o teu coração, não se esqueça de compartilhar ela nas redes sociais. Não esqueça de dar aquela curtida. Reza a lenda que quem curte esse vídeo é mais abençoado durante a semana. Que Deus abençoe a tua vida e até a próxima.